Diz assim a palavra do Todo-Poderoso: teus olhos viam meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados, antes mesmo que um só deles existisse. Eu vou ler naquela versão ali agora. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Vamos orar mais uma vez. Eterno, soberano, bendito, maravilhoso, muito obrigado por esse momento especial. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Muito obrigado. Muito obrigado por esse momento especial. Obrigado por cada vida aqui presente. Obrigado pela tua palavra revelada a nós. Que o teu Espírito Santo, o teu Ruach HaKodesh, ministre essa palavra aos nossos corações. Que todo e qualquer impedimento, ó Deus, toda barreira seja quebrada, anulada agora, em nome de Jesus de Nazaré. Dá-nos o entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor quer que entendamos, daquilo que tu quer que recebamos, Pai. Nada e nem ninguém possa nos atrapalhar de receber aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Quero também te agradecer e me alegrar junto com meu irmão que trouxe essa chave para consagrar a ti, a chave desse automóvel. Que seja um instrumento de bênção na vida dessa família. Nós nos alegramos com o teu filho, Pai, e queremos consagrar esse automóvel a ti. Que o Senhor possa livrar do homem mau, do homem roubador e sanguinário, e que seja um instrumento de bênção para o teu reino, para essa família. Queremos dedicar a ti, em o nome de Jesus. Os que concordam digam amém. Amém. Você pode sentar, querido. Eu quero iniciar essa palavra dando uma boa notícia para você. Eu não sei como você vai interpretar, mas isso ardeu profundamente no meu coração e eu quero compartilhar com você. A sentença é: Deus já liberou a sua provisão. Eu queria que você olhasse para alguém que está ao seu lado e dissesse a mesma coisa: Deus já liberou a sua provisão. Sabe, amados, quando a gente olha esse salmo, ele traz verdades poderosas para a nossa vida. Se você ficou atento à leitura, em outras palavras, o salmista estava dizendo assim: antes que eu precisasse de alguma coisa durante a minha caminhada, aquilo que eu fosse precisar já estava liberado. Ou seja, o Senhor já prescreveu, já determinou, já providenciou tudo que diz respeito aos meus dias antes mesmo de eu nascer. Ou seja, a todos aqueles que Deus chama, Ele capacita, Ele libera a provisão, e tudo que você precisa realizar nessa terra, posicionado em Deus, já está liberado. Quantos estão entendendo? Imagine um patrão de uma empresa, uma fábrica, e ele já tem um setor, já tem todo o maquinário, já está tudo lá pré-estabelecido, aguardando apenas o funcionário que vai operar aquela máquina. Então ele já tem determinado qual é o salário, qual é a jornada de trabalho, mais ou menos qual é a produção, e quando você entra naquela empresa, tudo já está preparado para te receber. Quantos entendem? O patrão não vai te chamar e dizer: espera aí que eu estou comprando a máquina, espera aí que eu vou ver quanto é que você vai ganhar, espera aí porque eu quero saber em qual setor você vai trabalhar. Não, normalmente, pelo menos numa empresa organizada, você já vai com uma função pré-determinada. Ou seja, antes mesmo de saber quem iria operar aquela máquina, o dono da empresa já providenciou a máquina. Quantos estão entendendo? Agora traz isso para um Deus perfeito.
toda a tua jornada, todos os seus passos já estão sendo aguardados por Deus. Em outras palavras, é como se eu dissesse: Deus já está no teu futuro com a provisão que você precisa. Se você está entendendo, diga aleluia. Deus nunca pode ser surpreendido por nenhum de nós. Então, quando Deus diz vai, Ele está dizendo vai porque eu te garanto. Quando Ele diz vai porque as portas que você precisa que se abram vão se abrir. Vai porque as pessoas que precisam te encontrar vão te encontrar. Vai porque os recursos que você vai precisar vão te encontrar. Então apenas caminha, entra no corredor, que o resto eu faço. Quantos estão entendendo? Amém ou não amém? Quando a gente olha para a palavra de Deus, por exemplo, o próprio Jesus disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Isso significa dizer que o nosso Senhor também é atemporal. Eu estive falando hoje de manhã sobre o presente, sobre hoje, que hoje é um presente de Deus e é o único dia que a gente pode fazer alguma coisa, é hoje. Você não faz nada ontem e não faz nada amanhã, até porque quando você chegar na segunda-feira já não é mais amanhã, é hoje. Então o dia da sua realização é hoje. Mas como Deus não é humano como eu e você, Ele não é limitado como eu e você, Deus, Ele está no ontem, Deus está no hoje e Deus está no amanhã. Então Deus pode realizar coisas em qualquer tempo. Quando estão entendendo, digam aleluia. Amém ou não amém? Sabe, quando eu olho para a palavra de Deus, eu posso perceber em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, 2 Pedro 1, 3, a Bíblia diz que Deus nos deu tudo o que diz respeito à vida. O texto não está falando do futuro. Ele não está dizendo eu darei, não, ele está dizendo eu já dei tudo o que diz respeito à vida pelo pleno conhecimento em Cristo Jesus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. O que Deus está dizendo para mim e para você é: tome o teu posicionamento, ande na minha presença, porque aquilo que você vai precisar para cumprir a tua função, para cumprir o teu ministério, para fazer aquilo que eu te chamei para fazer, já está disponível. Quantos estão entendendo? Deus já deu um comando para a tua provisão. Deixa eu me dar um exemplo. 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, de 1 a 6. Depois que Elias desafia Acabe e disse que não iria chover, Deus dá um comando: olha, vai, sobe, vai lá para o ribeiro de Querite. Você vai para Querite e lá você vai ter água fresca, e eu já dei ordem aos corvos que te alimentem. Então, de manhã e à tarde, os corvos traziam pão fresco e carne fresca. Toda manhã, água fresca, pão fresco, carne fresca. Toda tarde, água fresca, pão fresco, carne fresca. Aonde eles conseguiam, como eles conseguiam, não sei, mas Deus já havia liberado um comando para aquela provisão. Se você está entendendo, diga aleluia. A grande questão não era se os corvos iriam obedecer. A grande questão era se Elias estaria no lugar da provisão. Pastor, então o senhor quer dizer que muitas vezes a falta de provisão é falta de posicionamento? Sim. Quantos estão entendendo? Havia um encontro perfeito. Elias vai para Querite e os corvos o alimentam, porque o próprio Deus disse: eu estou garantindo, eu já dei ordem, os corvos vão te alimentar. Quando o ribeiro seca, e muitas vezes algumas fontes têm que secar em nossa vida para a gente romper o nosso comodismo, e Deus está dizendo: eu vou te preparar para um novo nível. E aí Deus volta a Elias e diz de novo, aonde? No mesmo capítulo 17, verso 8 e 9: agora você vai descer, vai a Sarepta, e você vai se encontrar com uma viúva que eu ordenei que te alimente. Repita assim comigo: Deus já deu ordem à tua provisão. Você vai a uma viúva que eu ordenei que te alimente. Tudo que Elias tinha que fazer era receber aquela palavra, era crer aquela palavra e se mover por ela até o local que Deus o havia mandado. Ou seja, era uma questão de posicionamento. Desce e vai até a viúva. E ele vai, procura a viúva, se encontra com a viúva. E acontece exatamente o que Deus havia dito. O interessante disso, irmãos, isso é muito importante que eu e você saibamos, que se Elias não vai até aquela viúva, ele não comprometeria apenas o seu ministério, ele comprometeria
toda a casa daquela viúva. Por quê? Porque quando ele chega lá e a palavra profética é ativada, ele diz: a farinha não vai acabar, o azeite não vai cessar, assim diz o Senhor, e até que a chuva chegue. Aquela viúva creu na palavra, ela se moveu por aquela palavra, ela se posiciona, e aí a farinha não acaba, o azeite não acaba, até que Deus literalmente manda a chuva. O que está acontecendo ali? Não comeu apenas Elias, comeu a viúva e o seu filho. Isso significa que muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta sofrem porque nós não nos posicionamos, nós não estamos aonde deveríamos estar. Quantos entendem? Principalmente se você é pai de família, principalmente você é uma sacerdotisa do Eterno, você precisa estar com coluna na sua casa, porque se a coluna não está lá, não rompe só sobre sua vida, aquilo que Deus deveria liberar não alcança. Por quê? Porque alguém não está posicionado. É interessante que você esteja posicionado, porque não diz respeito apenas à sua vida, mas às pessoas que Deus confiou a você. Quando Deus disse: vai então à viúva que eu ordenei, Deus está dizendo: Elias, haverá uma conexão, e você não vai comer apenas sozinho, ela também não vai comer apenas sozinho, vocês vão comer, porque eu já dei uma ordem à provisão. É preciso apenas que haja esta conexão, ligada à obediência, a posicionamento. Quantos entendem? Digam aleluia. Em certa ocasião, os religiosos chegaram para Pedro e disseram assim: Pedro, o seu mestre não paga impostos? Eles estavam se referindo ao imposto do templo. Veja, eles estavam longe do templo, mas estavam cobrando em Cafarnaum o imposto de Jerusalém, e que girava em torno de 2 dracmas o imposto. E Pedro disse: não, o mestre paga imposto sim. Na verdade, Jesus não precisava pagar. E aí Pedro chega preocupado. Essa história está registrada lá em Mateus capítulo 17, particularmente no versículo 27. Pedro chega preocupado, e Jesus já sabia de tudo. Jesus olha para Pedro e pergunta: Pedro, deixa eu te perguntar uma coisa, de quem os reis cobram impostos? Dos seus filhos ou dos seus súditos? E Pedro: dos súditos. Então, para que eles não se escandalizem, eu quero dizer uma coisa para você. Você vai pescar, mas você vai pescar não como você está acostumado, com rede. Você vai pescar com um anzol, e você vai pegar um peixe. O primeiro peixe que você pegar, dentro da boca desse peixe haverá um estáter. Um estáter é pouco mais que 4 dracmas. Significa que Jesus estava dizendo: você vai pegar aquele estáter e vai pagar o meu imposto e o seu imposto. Significa que Jesus já havia dado um comando ao peixe, para que aquele peixe se apresentasse a Pedro através daquele anzol. O milagre só aconteceu porque Pedro foi ao lugar certo, na hora certa, debaixo do comando certo. Quem está entendendo, diga aleluia. Muitas vezes Deus nos dá um comando, mas a gente acha ridículo, a gente acha improvável. Senhor, como assim? Eu estou precisando de dinheiro e o Senhor manda eu pescar com anzol. Na verdade eu estou até acostumado a pescar, mas com rede. Muitas vezes perdemos a provisão do Eterno, porque aquele comando não passa pelo crivo da nossa razão. Se você se move pela sua razão, você tem que liberar a sua provisão através da sua razão. Mas quando você se move pela fé, a tua liberação, a tua provisão é liberada pela fé. Se você está entendendo, aplauda aí ao Todo-Poderoso, a esse Deus maravilhoso, bendito e soberano. Porque o justo não vive pela razão, ele vive por fé. Ele não vive por aquilo que ele vê, ele vive por aquilo que ele crê. Se você está entendendo, diga aleluia. Deus dá uns comandos esquisitos, parece que não faz sentido. E aí Pedro está disposto a pescar, vou pegar rede. Não, rede não, vai com anzol. É como se Jesus estivesse dizendo: eu já dei um comando, Pedro, para um peixe, e quando você jogar a sua isca, fica tranquilo, o primeiro peixe que morder a isca, não vai ficar muito tempo lá não. O primeiro peixe que morder a isca, pode pegar e pode examinar. Dentro da boca desse peixe haverá um estáter. Quando Deus manda, Ele garante.
por mais estranho, por mais impossível que pareça. O meu papel, o seu papel é simplesmente obedecer. Se você está entendendo, diga amém. 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 Em certa ocasião, os discípulos estavam preocupados: Senhor, aonde vamos fazer a ceia? E aí Jesus disse para eles: vocês vão à cidade. Lucas 22, versículo 9. Você pode notar e depois você lê com calma. Os discípulos perguntaram, era chegado, a cidade estava cheia, era provavelmente a festa dos tabernáculos, ou perdão, a festa da Páscoa, era a última foi da última ceia, e era chegado ali o Pessah. A cidade estava cheia, gente para tudo quanto é lado, as pousadas cheias, as estalagens cheias, ou seja, não havia mais reservas ali. E preocupados, os discípulos perguntam: Senhor, aonde que a gente vai preparar a ceia? Aonde o Senhor quer que a gente prepare a ceia? Porque a cidade estava lotada, cheia. E Jesus disse assim: vão à cidade e vocês vão encontrar um homem com um cântaro. Segue esse homem, e quando chegar na estalagem que ele entrar, vocês dizem lá o dono da estalagem: o mestre quer saber se já está pronto aí o local para nós celebrarmos a ceia. E eles vão à cidade, e aquele homem se encontra com eles, ele se encontra com o homem do cântaro, e eles seguem aquele homem até onde ele vai entrar. E eles então batem naquela casa, e o dono da casa os recebe. E quando ele diz assim: o mestre, o meu Senhor mandou eu vir até aqui, já está pronto o ambiente, a atmosfera. Sabe o que eu aprendo com isso? O que, pastor? Que existem portas que o Senhor já abriu para você, mas você ainda não encontrou o homem do cântaro. Por que você não encontrou o homem do cântaro? Porque você não entendeu o comando. Vai até a cidade. Parece improvável que você encontre um homem com cântaro, mas não se preocupe com o improvável, se preocupe em obedecer. Quantos estão entendendo? E quando ele se encontra com o homem do cântaro, meu irmão, havia um local lindo. Até hoje esse local é visitado. Há resquício desse local chamado de cenáculo. Deus não preparou um local qualquer, não foi uma salinha qualquer, não foi um quartinho apertado qualquer. Não, em meio a tantos lugares cheios, em meio à impossibilidade de se achar um local realmente agradável, o Senhor Jesus preparou um cenáculo, uma grande sala decorada, com mesa posta, com a provisão sobre a mesa. Por que, pastor? Porque eles seguiram o comando daquele que já está no futuro. Se você está entendendo, diga aleluia. Muitas vezes a gente bate nas portas e as portas não se abrem, porque não estamos batendo na porta que o Senhor mandou. Deus não tem compromisso com aquilo que Ele não ordenou. Quantos estão entendendo? Deus está profundamente comprometido com a sua palavra. Ele está comprometido com o seu chamado. Então quando Ele diz vai, Ele está comprometido. Quando Ele diz fica, Ele está comprometido. Quando Ele diz corra, Ele está comprometido. Quando Ele diz abre a boca, Ele está comprometido. Então precisamos discernir que aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente espera, aquilo que muitas vezes também desejamos, a distância é um posicionamento. Quantos estão entendendo? Amém ou não amém? Aleluia. Em João capítulo 6, verso 6, Jesus está sendo seguido por uma grande multidão. João capítulo 6 retrata
a primeira grande multiplicação dos peixes, através de Jesus. E quando você olha os evangelhos, você percebe uma narrativa muito interessante. João diz que Jesus já sabia o que iria fazer. Quando Mateus, Lucas retratam esse mesmo evento, eles dizem que Jesus queria prová-los, para saber o que eles iriam fazer. Mas João destaca algo poderoso, que Jesus já sabia o que iria ser feito. Jesus disse para os discípulos: olha, então, dá-lhe vós de comer. Era uma provocação. Para quê? Para que os discípulos olhassem o único recurso que tinham e apresentassem a Deus para que o milagre se processasse. Jesus já sabia do potencial daqueles pães e dos peixes. Ele já sabia que o Senhor iria multiplicar. Quantos estão aqui? Mas quando Filipe e André olharam, disseram assim: Senhor, tem um rapazinho aí, trouxe para a gente aí 5 pães de cevada, um pão já um pouquinho inferior, e os peixinhos de churuca aí, peixinho aí. O que é isso para tanta gente? Eles olharam para a provisão com os olhos naturais. Todas as vezes que eu e você olhamos para a provisão com os olhos naturais, nós não conseguimos liberar o potencial daquela provisão. Quantos estão entendendo? Por quê? Porque Deus já deu um comando. Se você olhar a Bíblia lá no terceiro dia, em Gênesis 8:22, o Senhor diz o seguinte: que enquanto a terra existir haverá frio e calor, dia e noite, e enquanto houver quem semeia, haverá colheita. Por quê? Porque quando Deus criou as plantas, as árvores, as ervas, Deus disse: produza. Então cada espécie cada semente de acordo com a sua espécie. Então quando Deus produziu a semente, já havia um comando para aquela semente se tornar uma grande árvore. Cada semente que Deus nos deu já recebeu um comando de crescimento. Quantos estão entendendo? Você pode olhar para um caroço de manga e dizer: bom, é apenas um caroço. Mas você pode olhar para ele e dizer: bom, eu vejo aqui um grande pé de manga, com milhares de mangas, como aquele ali. Eu vejo uma mangueira linda. Eu posso simplesmente jogar aquele caroço no lixo, ou eu posso plantá-lo, colocá-lo no lugar certo, para que o seu potencial seja liberado. O problema é que a gente às vezes olha para a provisão e não consegue enxergar o comando de Deus na provisão. Você entendeu isso ou não? Lembra daquela viúva que Elias chegou, na verdade não Elias, mas Eliseu? Ela vai até Eliseu e pede socorro, porque os credores estavam à sua porta e queriam levar os seus filhos como escravos. Você lembra dessa história? E aí o profeta perguntou: o que a senhora tem em casa? No primeiro momento ela disse: a tua serva não tem nada. Se ela parar ali, qual era a visão dela para a provisão que estava na sua casa? Isso não é nada. Aí ela: não, se não uma pequena botija de azeite. Profeta: é isso. Vou dar um comando sobre isso. Eu vou dar um comando sobre aquilo que você no primeiro momento pensou que não fosse nada. Assim como os discípulos olharam para o peixe e disseram: isso aqui não é nada para tanta gente. Ela olhou para a sua botija de azeite e disse: bom, isso aqui não é nada para a dívida que eu tenho. Mas quando você se posiciona debaixo de um comando do Eterno, aquilo que parece nada
se transforma em muito. Quantos entendem? Digam aleluia. Então, quando você olhar para o teu salário, nunca diga: isso não dá para nada. Honre o Senhor se posicionando, e você vai ver as maravilhas que Deus fará na tua vida. Se você está entendendo, diga aleluia. Então o Senhor Jesus pegou os peixes, ele já sabia o que fazer, pegou os pães e os peixes e os apresentou ao Senhor. Ele já sabia que haveria uma multiplicação, já havia um comando do alto. Ele disse: então manda as pessoas sentarem aí, coloca ordem nesse negócio. E aí começou a distribuir os pães e os peixes, e o pão e o peixe não acabavam, o pão e o peixe não acabavam, e as pessoas comiam. O texto diz, se eu não me engano, lá no verso 11, versículo 11 do capítulo 6 de João, que eles comiam o quanto eles quiseram. Eles comeram até se fartar. Por quê? Jesus fez do improvável o sobrenatural. Deus fez daquilo que era pouco uma grande multiplicação. Quantos estão entendendo? Digam aleluia. Existe um comando de Deus sobre cada semente. Às vezes Deus, a semente está na tua mão, Deus diz assim: semeia, e aí você come. Semeia, você come. E muitas vezes questionamos: nada rompe na minha vida, nada avança, nada vai para frente. Por quê? Porque você está semeando nada, você está dando ordem ao nada. Multiplique-se. Quantos estão entendendo? Amém ou não amém? Eu quero compartilhar outra verdade contigo tremenda. Aleluia. Mateus capítulo 21. Em Mateus capítulo 21, Jesus quer entrar na cidade. Ele diz para os discípulos para buscarem um jumento que estava preso. Você pode colocar, Bruno? Mateus 21, a partir do verso 1. Entenda algo: Deus não começa nada sem antes terminar. Pastor, que isso? Como assim? Significa que quando Deus começa uma coisa hoje, Ele já está lá no final, na frente, uma coisa terminada. Agora Jesus quer entrar de uma forma triunfal para se cumprir as Escrituras. Aí o texto diz: e quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, do Monte das Oliveiras, você está de frente para o templo. Há um vale no meio. Eu imagino Jesus posicionado aqui onde nós estamos. Imagine que estejamos no alto, e ali um vale no meio, e lá no Marcovalde o Monte Sião, aonde fica o templo. Jesus diz ao Monte das Oliveiras, ele viu Jesus e dois discípulos dizendo-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-os. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mistério e logo os enviará. Irmãos, não dava para ver jumenta nenhuma, não dava para ver animal nenhum, mas Jesus precisava entrar na cidade montado em um jumento. Antes da própria necessidade, Jesus já tinha a provisão. Quantos estão entendendo? E ele dá um comando, dá uma orientação ao discípulo: olha, vão à cidade, porque já está tudo pronto. Já tem um jumentinho amarrado. Se porventura alguém questionar você,
Se alguém falar alguma coisa, ele diz: não, o meu mestre pediu para eu pegar aqui, emprestado, mas ele vai trazer de volta. Nós vamos trazer de volta. Fique tranquilo, é só por algum tempo. Eu começo a aprender algo poderoso aqui da parte de Deus. O que, pastor? O Senhor nos chamou, irmãos, para fazer parcerias. E qual é a nossa parte? Entender os comandos e nos posicionarmos aonde Ele nos mandar. Vai pescar, vai naquela aldeia, vai para a tua casa, tranca no teu quarto com os teus filhos e pede muitas vasilhas emprestadas. Me dá o pão. Cada vez que a gente obedece um comando, sem perceber, nós estamos nos posicionando. Elias, vai para Sarepta, ou vai para Querite, porque a provisão já recebeu um comando. Elias, desce para Sarepta, eu já ordenei uma viúva. O que essas passagens têm em comum é que tanto Elias quanto a viúva, quanto os discípulos não questionaram os comandos, por mais esquisitos que parecessem. Por quê? Porque o justo não vive por aquilo que ele vê, ele vive por fé. Então os comandos precisam ser discernidos de forma espiritual. Amém ou não amém? Onde vamos fazer a ceia, Senhor? Vamos à cidade e vamos se encontrar com um homem com cântaro. Ou seja, já está tudo planejado. Sabe qual é a boa notícia? Deus nunca vai dizer: ih, rapaz, esqueci desse detalhe. Xiii, não sabia que ia acontecer isso. Imagina Jesus falando isso. Meu Deus. Não. Repita assim comigo: está tudo planejado a meu respeito. Está tudo planejado. Agora, se você quer viver em triunfo, se você quer cumprir o teu chamado, seja ele qual for, você precisa decidir qual plano você vai seguir. Se é aquele que Deus já fez, que Ele garante, ou você vai insistir em mostrar os teus planos. Eu vi uma palavra do apóstolo Joel, e ele falava sobre os porcos da cidade de Genezaré. E ele disse que as pessoas, elas queriam um milagre, mas não queriam se livrar dos porcos. A gente sabe que os judeus não comem porco, e também não come porco, e também não trata desse tipo de animal. Mas Jesus visita aquela região, ele liberta um homem, aquele homem que causava um terror, que atormentava as pessoas, que ninguém conseguia prendê-lo, que vivia nu, que vivia nos cemitérios, aquele homem terrível, aquela figura horrorosa, aquela figura que causava medo. Quando ele chega, o homem está manso, vestido, imagine, barba feita, todo limpinho, cheiroso. Mas é esse homem? É esse homem. Mas Jesus mandou os porcos para o despenhadeiro. Tem muita gente que está recusando a presença de Jesus porque não quer abrir mão dos porcos. Que até o milagre, seria bom que Jesus fizesse isso, mas eu tenho alguns porquinhos de estimação. Seria bom que ele mudasse o meu casamento, mas se ele deixasse os porcos. Seria bom que ele me desse um emprego, mas que os porcos continuassem na minha vida. Meu amado, o milagre que o Senhor tem que fazer, Ele quer tirar os porcos da sua vida, porque no plano dele os porcos estão fora. Se você está entendendo, diga aleluia. Então muitas vezes nós somos prisioneiros dos nossos desejos e abrimos mão daquilo que realmente necessitamos. E sabe o que a gente realmente necessita? Da graça do Senhor.
porque a graça do Senhor nos basta. Então eu e você precisamos caminhar debaixo dessa palavra e entender: se você quer frutificar, se você quer cumprir o teu ministério, se você quer combater o bom combate como Paulo combateu, você precisa se submeter à voz do Eterno. E aonde Ele disser vai, você vai. Quando Ele disser fica, você fica. Quando Ele disser fala, você fala. Quando Ele disser pula, você pula. Quando Ele disser planta bananeira, você planta bananeira, porque Ele vai te garantir. Se você crê nisso, aplauda esse Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, bendito, soberano. A Ele toda a honra e toda a glória. Me perdoe o exemplo pessoal, os irmãos já conhecem. Mas um dia Deus falou para mim assim: mergulhe, abre mão da sua matrícula. Abre mão. Eu tenho algumas pessoas aqui, foram minhas alunas, ou meus alunos lá no colégio, no Colégio Estadual Jardim Glaucia. E de repente o Senhor falou: ei, abre mão da matrícula. Eu pensei: Senhor, eu vou fazer 10 anos, já são 3 triênios, e lá na igreja, Senhor, eu ganho menos que aqui. E Deus disse: abre mão. E eu conversei com a minha esposa: amor, Deus me disse para eu largar o colégio. E alguém comentou com ela: o Lima está maluco, ele vai trocar o certo pelo duvidoso. Aí o Senhor falou no meu coração: não, meu filho, você vai trocar o duvidoso pelo certo, mergulha. E eu cheguei para a minha diretora, era a Dona Lúcia, Diogão me lembra dela. Dona Lúcia, ano que vem eu não vou trabalhar mais. Ela, E ela já tinha perdido um professor de história que também virou pastor. Ano que vem eu não vou trabalhar mais. Ela, bom, tudo bem. E aí eu trabalhei aquele ano. E no ano seguinte, eu nunca mais voltei na escola. E sabe o que Deus fez? Uma das pessoas que Deus usou foi o irmão Teobaldo. O irmão Teobaldo chegou: Pastor Lima, precisamos resolver um problema. Aí eu, meu Deus, o irmão Teobaldo falando de problema, deve ser sério o negócio. Pois não, vamos conversar. Fomos no gabinete onde é a sala de oração. Pastor Lima, eu posso levar a proposta para aumentar o seu salário? Uau, que problemão. Glória a Deus pela sua vida. Pode, pastor. Eu pode, tudo bem. Meu Deus. Passou um outro tempo. Pastor Lima, outro problema. O que foi, meu irmão? O senhor permite que eu leve para o conselho a proposta de aumentar o seu salário? Tudo bem, meu irmão. E Deus foi me honrando. Quantos estão entendendo? E não só isso, Deus me deu o privilégio de visitar várias nações, de ministrar a palavra. Com certeza, coisa que eu não faria se eu tivesse ainda como professor. Então eu estou aqui porque Deus disse: vai. Solta essa segurança humana aí. Eu te solto, eu soltei. Eu não estou dizendo que é uma regra, estou falando da minha experiência. Quantos estão entendendo? Quando Deus diz vai, Ele te garante. E sabe quantas vezes eu me arrependi disso? Nenhuma. Eu olho para trás e digo: Senhor, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. A melhor coisa que eu fiz na minha vida. E as coisas começaram a acontecer. Deus honrou a sua palavra. O seu ministério, o seu chamado não pode ser um bico. O seu chamado tem que ser questão de sobrevivência. Se você quer viver do seu chamado, ele deve ser uma questão de sobrevivência na sua vida. Não
negocie. Quantos estão entendendo? Amém ou não amém? Eu sei que Deus tem coisas poderosas para cada um de vocês. Talvez você dizendo assim: pastor, meu problema é conjugal. Quantas vezes o Senhor falou: cala a boca, eu vou falar, vou falar. Você ficou igual um siri na lata. Quantas vezes o Senhor disse: vai lá, pede perdão. E ela que errou, Quantas vezes o Senhor disse: feche os olhos para isso? Quantas vezes o Senhor falou coisas que às vezes pareciam não ter sentido? Quantas vezes você chegou aqui e o Senhor falou assim: é hoje, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quantas vezes Ele disse para você: eu quero mudar a sua história? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Mas o que será de mim? Fique tranquilo, Deus nunca vai perder para você. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Aprenda a ouvir os comandos, porque Deus já está no teu futuro. Ele está dizendo: filho, olha o que eu tenho para você. Vem, vai pescar. Entra no teu quarto. Vai buscar o jumento lá naquela cidade, naquela vila. Aleluia. Vai para Querite. Desce para Sarepta. Por isso o salmista disse: teus olhos me viam, teus olhos viam meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados, antes mesmo que um só deles existisse. Como assim? Deus registrou aquilo que ainda não existia. Não existia para Davi, mas já era uma realidade para Deus. Olha para o teu vizinho e diz assim: Deus já está no teu futuro. Agora, quais são os planos que você vai seguir? Você vai continuar apresentando os teus planos para Deus? Ou vai pedir para Deus apresentar os planos dele para você? Porque o homem pode fazer muitos planos, mas a palavra final vem do Senhor. Por isso, entrega o teu caminho. Como entregar o teu caminho? É viver segundo a vontade de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Ou seja, deixa Deus te conduzir, e o mais Ele fará. Até quando você vai resistir ao comando? Apesar de resistência estar na moda, né? A Bíblia diz: resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, se fere a tua eternidade, resista ao diabo e vem para Jesus. Se fere o teu futuro, resista ao diabo e venha para Jesus. Por que, pastor? Porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Quero convidar você a fechar os seus olhos, porque eu creio que você entendeu essa palavra. Um dia eu ouvi o chamado, estava perdidão por aí, vivendo de sexta em sexta-feira, achando que estava arrebentando, mas estava arrebentando mesmo com a minha vida, pensando que todo crente era bitolado, idiota, burro,
Depois eu descobri que o idiota bitolado burro era eu. Um dia o Espírito Santo me convidou. Eu ouvi a sua voz. Eu estava numa igreja assim como essa aqui, que também estava em obra. Não tinha o aparelho escudo, né? A gente viu o morro assim na frente. E o Senhor me chamou. Aliás, ele é lá embaixo, depois que subiu. Logo que o pastor Antônio Carlos chegou. E naquele dia o pregador contou uma história que eu quero reproduzi-la aqui. Ele disse que um homem, em plena tempestade, foi para a beira, foi para a estrada e com uma lanterna dessas de tipo um lampião, né? Movido a gás. Ele ficou ali movendo aquele lampião para tentar fazer as pessoas pararem. E os carros passavam direto. E ele ia sempre meio ameaçando no meio da rua e fazia o sinal, as pessoas passavam direto. Até que ele foi um pouco mais para o meio e alguém avistou de longe, começou a diminuir a velocidade e a pessoa parou e ele começou a dar graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus que vocês pararam. E quando ele viu, era um motorista, aparentemente sua esposa, duas crianças atrás. Ele, graças a Deus que vocês pararam. Oh, obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus. E o motorista falou, mas o que houve? O que está acontecendo? O que o senhor está fazendo aqui no meio do nada? Por que o senhor está falando isso? Ele disse, graças a Deus que vocês pararam, porque todos os carros que passaram aqui caíram no abismo, porque com essa chuva a ponte que liga de uma cidade a outra se quebrou e as pessoas que passaram direto morreram. Que bom que você parou. Naquela hora o Espírito Santo estava dizendo, Lima, coisa fofa. Eu não era tão fofo naquela época. Lima, coisa fofa. Está na hora de parar. Está na hora de parar com essa tua vidinha aí. Está na hora de parar com esse teu medo aí de morrer. Está na hora de parar de meter o nariz na Michelle. Está na hora de parar. Está na hora de parar. E aí aquele turbilhão. Eu pensava nos amigos, nas noitadas, nas coisas que eu julgava que estaria perdendo. Mas quando eu fui lá na frente, foi um Hadouken celestial. Senti aquele calor tremendo e eu comecei a chorar. Chorei muito. Chorei muito. Ali o Espírito Santo me selou. E nunca mais eu fui o mesmo. Eu cheguei em casa lançando decreto sem saber de nada disso. Chorei muito com a minha mãe, mas não foi de tristeza, foi de contrição. E Deus arrancou o vício, a vida volúvel que eu levava, mudou os valores, mudou meu caráter. Por isso eu estou hoje aqui. Ele disse, larga, e eu larguei. Vinde a mim, e eu fui. Aquele Jesus que mudou a minha história, Ele quer mudar a sua história também. Jesus que fez um milagre na minha vida, quer fazer um milagre na sua vida também. Quero convidar você a fechar os seus olhos nessa hora, em nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra.
Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer. O Senhor conhece todas as pessoas que estão aqui, aquelas que ainda não entregaram o coração a Ti, aquelas que por alguma razão se afastaram do caminho. Então, Senhor, que o Teu Espírito Santo ministre os seus corações, que hoje seja uma noite de reconciliação, uma noite de salvação, para a glória do Teu nome. Nós oramos, agradecidos, no nome santo, eterno e bendito do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Ainda com os olhos fechados, se houver alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, eu quero fazer uma oração de confissão. Então, onde você estiver, você pode dizer baixinho para ele assim, repita assim para o Senhor, diga para ele assim: Senhor Deus, eu entendi essa palavra e eu me arrependo dos meus pecados. Eu rejeito e renuncio toda e qualquer aliança que eu tenha feito, direto ou indiretamente, com o inimigo da minha alma. Eu abro meu coração para Jesus fazer morada. Limpa-me, purifica minha alma. Eu me entrego a Ti e declaro que Jesus Cristo é o meu único Senhor e suficiente Salvador. Amém. Vamos ficar em pé? Ele está aqui, querido. A tua salvação já foi conquistada na cruz, porque antes de entrar o pecado no mundo, o Senhor já providenciou o sangue do Cordeiro na eternidade. Antes da perdição entrar, a eternidade já havia sido criada pelo Senhor. Antes de entrar a doença, o Senhor já havia promovido a cura. O Senhor já está no teu futuro. Ele está dizendo: vem, eu quero fazer um milagre na tua vida. Um milagre. Eu precisava de um milagre quando os homens não puderam me atender. Um milagre. Eu precisava de um milagre quando tudo parecia escuridão. E quando mais eu precisei, a tua mão me alcançou, e o milagre eu vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram e pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão
gente acreditou.